Nós estamos também num contexto de termos um pai. A palavra de Deus é tão interessante porque ela, no Novo Testamento, não é que o nome de Deus muda, mas é que o nome de Deus ainda se destaca na figura de um Deus Pai. Quando Deus envia seu Filho Jesus aqui, agora a relação de Cristo é com Deus Pai. E você vai perceber, eu não sei qual é a sua experiência com seu pai terreno. Muitos, infelizmente, têm uma experiência difícil com seu pai terreno. Tiveram uma experiência difícil. Mas eu quero dizer uma coisa boa para você nessa manhã. Que você tem um pai perfeito. Um pai bom. Um pai que resolve todas as coisas. Um pai que te ama. Um pai que tem afeto. Talvez seu pai não afirmou muito a sua identidade, mas eu quero dizer que esse pai, ele afirma a sua identidade como filho. É um pai provedor, não sei se você teve todas as coisas que você precisava do seu pai, mas eu quero dizer, você está diante de um pai provedor de todas as coisas, amém? Esse é o nosso pai, e você está também na casa do pai. Eu quero nessa manhã ministrar um pouco sobre essa ideia, de como Deus é o nosso Pai, mas principalmente de como a nossa identidade como filho precisa ser recebida, precisa ser, tomada posse no seu coração, porque você vai entender nessa manhã como a sua identidade com Deus é muito importante, amém? Amém, amém, amém? Vamos à palavra, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim. O apóstolo Pedro, ele está ministrando a nós como filhos de Deus. E ele está dizendo assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas, diga comigo, tem propósito. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, que antes estávamos, para a sua maravilhosa luz que agora estamos. Versículo 10, antes nem sequer vocês poderiam ser chamados de povo, mas agora vocês são um povo de Deus, uma família de Deus. Não tinham recebido misericórdia, mas agora a receberam, aleluia. Sabe o que acontece, queridos? Antes da obra de Jesus na cruz, eu e você não éramos nada. Espiritualmente nós não éramos nada, conexão com Deus nenhuma, nós não estávamos conectados a Deus, uma religião não te conecta a Deus, um pensamento positivo não te conecta a Deus, um autoconhecimento não te conecta a Deus, só a cruz de Jesus te conecta a Deus. Quando a cruz de Jesus se manifesta, quando Jesus ele entrega a sua vida, quando Jesus ele resolve descer do céu, habitar entre nós, ele, o Pai e o Espírito Santo se reuniram e falaram: não, tem que descer, vai filho. Deus disse, Jesus se torna carne, habita entre nós, ele se torna homem, ele se rebaixa, se humilha de certa forma. Para quê? Para que você e eu, e você vai perceber isso, pudéssemos ter herança. Para que eu e você pudéssemos agora receber misericórdia de Deus diretamente. E isso tem a ver com a nossa identidade. Antes vocês não eram nem povo, antes vocês não eram ninguém, vocês não tinham nome, mas agora vocês receberam um nome. Agora vocês são uma geração escolhida, agora vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, amém? Sabe, é isso que a Bíblia está dizendo. Pedro está deixando claro pelo Espírito Santo. Agora olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas no capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Diz assim: assim, vocês já não são mais escravos. Você já não é mais escravo. Mas agora você é filho. Diga assim: eu não sou mais um escravo. Eu sou filho. Olha o que Deus está dizendo. E por ser filho, Deus também o torna herdeiro. A herança é a partir da filiação. E a filiação, você vai ver, é a partir de Cristo Jesus. Mas você vai perceber isso. Você agora é filho. Isso significa, se você é filho, você tem um pai. Eu estava explicando hoje para o Davi de manhã, né? Eu acho que podia ter vários dias dos pais. Porque hoje de manhã
eu ganhei da minha própria esposa, quer dizer, do meu filho, né? Mas da minha própria esposa, eu ganhei um croissant de Nutella com doce de leite. Isso na minha casa, em relação a ela me dar, é um milagre de Deus. É um milagre, é claro que de vez em quando, sem querer, eu como isso por aí. Mas ganhar isso de presente foi um milagre, né? E hoje de manhã, estava aquele café da manhã especial. O Davi já acordou me dando um presente, né? Eu fiquei maravilhado. Eu só recebi elogios hoje, nenhuma exortação, irmãos. A coisa está fluindo, amém ou não? Mais dia dos pais para nós. Gostou, né? Mais dias dos pais, né, Lucas? Né? Mais dias dos pais. Mas sabe de uma coisa, voltando aqui à palavra, você não é um filho sem pai. Eu estava explicando para o Davi, porque eu falei, hoje é dia do papai e do vovô. Quando eu falei vovô, ele ficou assim. Porque a Dani tinha falado para ele que era dia dos pais. Aí eu expliquei para ele, o vovô também é papai. Todo vovô, obviamente, é um papai. Né? Aí eu expliquei isso para ele está meio confuso, está quase entendendo. Mas a grande questão é que se você é filho, Deus está dizendo que agora você tem um pai. Deus está tirando esse selo de escravo, tirando esse selo que o diabo tentou nos colocar através do pecado, e está nos dando agora um selo maravilhoso de filho, e um filho de um pai perfeito. Ele não é só um pai bom, ele é um pai perfeito, amém? Agora, qual é a sua identidade como filho de Deus? Receba nessa manhã um pouco da identidade como filho de Deus. Eu quero falar sobre isso, não é? Porque essa identidade, ela é definida pelo Pai. A sua identidade é definida pelos seus pais. Não tem como ser diferente. A sua identidade biológica é definida pelo seu pai e pela sua mãe biológicos. Ou seja, seu pai biológico define sua identidade biológica. A sua identidade em relação à sua criação é definida pelo pai que te criou. Ela é definida assim, não é? Então, veja, Deus, Ele tem uma identidade dEle para ser transferida a nós como filhos. Nós temos que ter essa identidade. Se você é filho de Deus, meu irmão, você tem que parecer com Deus. Pastor, agora você pegou pesado. E Deus vai te capacitar para isso. Ele te dá o Espírito Santo, Ele te dá a palavra, Ele te dá gente para te ajudar. Mas a verdade é que a identidade de Deus precisa habitar em cada filho. Vamos lá. Essa identidade é baseada na palavra. Deixa eu falar de algumas verdades bíblicas, não todas, poderia falar mais, mas algumas verdades bíblicas sobre a sua identidade como filho de Deus. Primeiro, Gênesis no capítulo 1, versículos 25 em diante, Gênesis capítulo 1 diz assim: Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom, legal, tá vendo? Os animais, Deus foi lá e fez do jeito que tinha que fazer, parecido com eles mesmos. Tá aí? Tá comigo aí? Diga, eu não vim do macaco. Você sabe da história, né? Você sabe daquela história, né? O menino chegou da aula, o professor não era criacionista, né? O professor era um professor complicado, que ficava explicando para os alunos de onde o homem veio de forma errada. E o menino chegou em casa e falou assim: mamãe, hoje na escola eu descobri, mamãe, que nós viemos do macaco. E a mamãe virou para ele e falou assim: meu filho, calma. Meu filho, calma. A minha família veio de Deus, agora a do seu pai é outra história. É só brincadeira. Mas nós não viemos do macaco. Deus criou o macaco do macaco. Amém? Está escrito aí? Então agora o versículo seguinte, olha o que diz. Então disse Deus, agora o homem, nós vamos façamos, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, façamos, está escrito aí no plural? Façamos o homem a nossa imagem. Yes, aleluia! Eu sou a imagem de Deus e não do macaco. Amém? Está aí ou não? É porque é fácil falar isso aqui no Brasil, né? É fácil, a gente vem de uma cultura, pelo menos nominalmente, muito cristã, então tá aí. Mas é verdade que tem gente que pensa diferente.
Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre os animais de toda a terra, os animais que rastejam. E aí, diz assim no versículo 27, olha que forte isso. Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, homem, não tem algum outro aí? Está escrito, os criou, amém? Amém ou não? Homem e mulher o criou, nós somos a imagem de Deus. Primeira coisa da identidade de Deus que você precisa receber, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você é um filho criado à imagem e semelhança de Deus, criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Sabe, em João 4:24, o Senhor diz assim, que Jesus diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E entendendo isso, isso conecta tudo nesse versículo, porque nós estamos falando de uma identidade espiritual. Uma identidade do Deus Pai, aquele que habita agora no nosso espírito. Então Deus, Ele te dá, preste atenção porque é muito importante isso aqui. Ele te dá capacidade de pensar, capacidade de sentir e capacidade de decidir. Capacidade de pensar diz respeito, claro, a nosso intelecto. Capacidade de sentir diz respeito às nossas emoções. Capacidade de decidir diz respeito à nossa vontade. Sobre o que ele está falando, pastor? Estou falando sobre a sua alma. A alma é constituída dessas três, principalmente dessas três partes. A alma, a minha alma, a sua alma, ela tem o intelecto, ela tem as emoções e ela tem as vontades, as decisões. Agora, Deus, Ele te dá essa capacidade. Isso a gente chama de livre-arbítrio, mas é um livre-arbítrio com a influência de Deus. Então, um pai, ele dá todas as dicas para o seu filho, que ele quer que siga. Um pai, ele não consegue controlar, não é que ele não consegue, mesmo que ele queira, humanamente falando, ele não consegue controlar as decisões dos filhos. Ele não consegue decidir pelos filhos a vida inteira. Ele não consegue, assim, colocar todo o sentimento no coração do filho, mas essa é a vontade de um pai bom. Um pai bom sabe o que é bom para o seu filho. Deus sabe o que é bom para mim e para você, amém? Então como que nós vamos ter esse pensamento como Deus? Como que nós vamos sentir as emoções controladas pelo Espírito de Deus, por Deus? Como que nós vamos tomar decisões de acordo com Deus? Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim, finalmente irmãos, Filipenses 4, 8 diz assim, finalmente irmãos, olha que forte esse texto, tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Primeira coisa, concentre o seu pensamento. Você é criado para ser a imagem e semelhança de Deus, então seus pensamentos precisam estar focados nas coisas de Deus. Esse texto, se ele diz o que nós temos que pensar, indiretamente ele está dizendo que você não tem que pensar. Pense nas coisas do alto, pense no que é nobre, pense no que é correto, para de pensar no que está errado, para de criar histórias na sua mente que não tem sentido, sabe? Pense na verdade, o que é verdadeiro está aqui, pense no que é amável, no que tem boa fama e no que é excelente. Ele está dizendo, pense nessas coisas. O que ele está falando? Sobre a nossa mente. Por quê, gente? Porque os nossos pensamentos dirigem a nossa vida. Os nossos pensamentos governam as nossas decisões. Você toma decisão errada, às vezes porque você pensa errado. E eu não digo errado por errado, mas errado de acordo com a palavra. Então o nosso pensamento tem que absorver a partir de agora o pensamento de Deus que está aqui. O que Deus pensa sobre um assunto é como nós vamos pensar, sabe? Se você quiser pensar mais sobre o amor, conseguir amar pessoas, você precisa focar o seu coração no amor de Jesus por todos. Você pode ler primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João. Você pode ler as cartas do Evangelho de João, as cartas do amor. Aliás, o apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor. E você vai abastecer a sua vida, o seu pensamento se torna amável. Provérbios 23, 7 diz, assim como o homem pensa, assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Então,
a Bíblia está falando sobre a mente. Agora, se a Bíblia fala como deve ser a nossa mente, a Bíblia também fala como deve ser a nossa alma, as nossas emoções, o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Por isso que Provérbios trata muito do coração, porque ninguém consegue alcançar a sabedoria com o coração torto. Ninguém consegue alcançar a verdadeira sabedoria com o coração enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem, por natureza, é enganoso. Então, como que a gente ajusta o nosso coração na medida de Cristo? Como que a gente ajusta o nosso coração para ser igual a Deus, para ser a imagem de Deus? Porque nós fomos criados para ser assim. Nós precisamos guardar o nosso coração. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Amém? Nessa manhã, saia daqui com essa identidade, guardando a sua mente, guardando o seu coração, para que a sua identidade, a minha identidade, a nossa identidade como filhos de Deus Pai, seja protegida e guardada nele. Amém? Tudo na sua vida que a identidade não aponta para Jesus, deve ser retirado. Eu nunca esqueço uma vez, que eu e o meu irmão fizemos uma coisa errada, e o síndico do condomínio nos pegou no flagrante. Eu tinha por volta de 12 anos, o Felipe deveria ter 10 anos de idade, mais ou menos, e a gente foi pego no flagrante pelo síndico. E ele olhou para nós, deu aquela bronca, a gente ficou assim, né, porque ele estava certo, mas no final ele falou assim: foi o seu pai que ensinou isso para vocês? E eu lembro direitinho, que eu falei não, e o meu irmão, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque às vezes no nosso coração, na nossa vida, tem coisas que a gente faz, mas que não tem a ver com a identidade do nosso pai. Aquilo que o meu irmão estava fazendo, é lógico que era uma bagunça de criança, mas aquilo que meu irmão estava fazendo e eu, é óbvio, não era coisa do meu pai. Não tinha nada a ver com a identidade do meu pai, do caráter do meu pai. Quantos estão entendendo? Levante suas mãos nessa manhã, diga assim: Senhor Deus Pai, me dê mais dos seus pensamentos, do seu coração, para que eu possa decidir segundo a tua vontade. Amém? Você é criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Segunda coisa, a respeito da nossa identidade como filhos. E hoje eu estou trazendo essa palavra também em conexão a essa data maravilhosa, a minha terceira dia dos pais, né? Terceira de muitas. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, eu vou ler de 8 a 10, diz assim: vocês são salvos pela graça, e é por meio da fé. Isso não vem de vocês. Queridos, se alguém falar para você que você por si só alcança a salvação, é mentira. Se alguém falar para você que basta você ser bom para ser salvo, é mentira. A salvação não é pelas nossas obras, não é por ser bom, não é por ser correto, e nem mesmo por ter um caráter libado. Isso não basta para entrarmos na eternidade. Infelizmente, no inferno, terá algumas pessoas muito boas. Infelizmente, lá no inferno, eu não vou estar lá para ver, você vai? Mas vai ter. Vai ter. Mas infelizmente no inferno vai ter muita gente, vai ter algumas pessoas muito boas. Por quê? Porque a salvação não é por obras, ela é pela fé. Senão não precisava Jesus ter vindo. Senão era só ensinar as pessoas a serem boas. É claro que nós somos salvos para nos tornar melhores e bons nesse sentido. Mas a salvação não vem de nós, ela vem do próprio Deus. Versículo 9. Ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora veja o versículo 10. E aqui está a segunda pérola dessa manhã. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, diga comigo, para as boas obras, para fazermos as boas obras, as quais Deus
preparou previamente para que andássemos nela. Na minha versão diz, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Meu irmão, preste atenção. Você não é fruto da sorte. Você não é fruto aconteceu. Não. Ele está dizendo que Deus te criou com um propósito. A segunda característica, a segunda característica da identidade de Deus em nós que você precisa entender, é que nós fomos criados com um propósito divino. Nós fomos, está aqui comigo? Preste atenção. Nós fomos criados com um propósito divino. Deus não te criou sem sentido. Deus não tornou você filho, se você já é filho mesmo, que eu vou explicar isso no final. Mas Deus não te tornou filho só por tornar. Tem um propósito, diga comigo, tem um propósito. Tem um propósito divino. Porque a palavra de Deus está dizendo, vocês foram criados para. Você foi salvo por causa de um propósito. Você foi salvo por Deus de propósito e para um propósito. Propositalmente para um propósito, amém? Você não foi salvo sem querer. Você não nasceu sem querer. Você não é um fruto acaso, não. Deus criou você e lá de antemão, lá na eternidade, Ele já preparou para nós as boas obras para que as praticássemos. Então, infelizmente, quem não entende isso, acaba não fazendo a vida valer a pena. Gente, o que faz a vida valer a pena é entendermos um propósito. A coisa mais importante da vida de todo homem é encontrar o Salvador. É entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é crer em Jesus. Mas a segunda coisa mais importante do homem, alguns dizem, e eu creio, é encontrar o seu propósito. Existem propósitos coletivos, existem propósitos de Deus que são específicos para você, mas tem propósitos de Deus para a sua vida. Sabe, algumas pessoas acabam gastando a sua vida só trabalhando, só fazendo atividades improdutivas, envolvem suas vidas em vícios e outras coisas. Por quê? Porque não entenderam o seu propósito. Não tem sensibilidade que tem um propósito na sua vida, que Deus está trabalhando isso no seu coração. E a verdade é que você precisa entender que você e eu não viemos nessa terra apenas para nascer, comer, crescer, procriar e morrer. Nós nascemos já com um propósito. Deus, Ele mostra isso para nós, porque Ele é um Pai. Ele está dizendo, vocês foram salvos para boas obras. Você sabe que antigamente, hoje um pouco menos, aliás, bem menos hoje. Meu caso não é maioria. Mas antigamente, era comum que os filhos seguissem a profissão do pai. 80% dos filhos, na idade antiga, seguiam a profissão do pai, ou diretamente ligada a ela. Isso mudou muito. Hoje nós temos pluralidade de profissões, certa facilidade em estudar, certa facilidade em perceber perfis e tantas coisas que foram aprimoradas. Mas a ideia desse negócio do pai é colocar o filho no propósito dele. É colocar o filho no seu propósito de vida. Porque no contexto da antiguidade, a profissão era a identidade da pessoa. A profissão tomava a identidade da pessoa. Porque não tinha o negócio do começo hoje ou termino hoje. A maioria das pessoas começavam naturalmente com seu pai e terminavam no final da sua vida. Isso fazia das pessoas muito conectadas ao propósito do seu pai. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus, como nosso Pai, Ele tem propósitos santos sobre a nossa vida. Existem 5 propósitos elementares na vida de todo cristão. 5 propósitos elementares na vida cristã, que você nunca pode esquecer. O primeiro deles é quando o Senhor está dizendo para a gente sobre os mandamentos, e Jesus, Ele resume os 10 mandamentos em 2. Ele fala, os 10 mandamentos são resumidos em 2. Ame a Deus acima de todas as coisas, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é um dos 2 propósitos
iniciais. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Ontem eu fiz um casamento de um casal jovem aqui da igreja. E algo me impactou quando ela leu o voto. E por sinal era um grande voto, muitas palavras. Mas algo me impactou porque ela disse assim: o que me fez apaixonar por esse homem, que ela estava se casando, é porque ele é apaixonado por Deus e pelos seus propósitos. Sabe, quando um homem ama a Deus, quando um pai ama a Deus acima de todas as coisas, quando uma mãe ama a Deus acima de todas as coisas, quando um filho ama a Deus acima de todas as coisas, não é difícil amar o pai, amar o filho, amar a mãe, amar a filha. Não é difícil amar a esposa, Por quê? Porque ele ama a Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes nas nossas vidas a gente vai fazer coisas certas por amor a Deus. Porque nem tudo que é certo que a gente faz é fácil de ser feito. Nem tudo que é certo é fácil de obedecer. Nem tudo que é certo é fácil de fazer o certo. Quantos estão entendendo? Mas nós muitas vezes, nós fazemos o certo difícil. Nós fazemos o certo que é difícil por causa da identidade de Deus. Por causa do nosso entendimento de que Deus nos criou com um propósito. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Outros 3 propósitos vieram no final da vida de Jesus. Ninguém, no final da sua vida, desperdiça palavras. Nenhum homem são que morre são, porque infelizmente tem homens que morrem e já estão com alguma doença, assim, mas o homem são, nos últimos dias da sua vida, ele fala as coisas mais importantes. Mais importantes. Eu lembro os últimos dias da vida do meu pai. Fazem 10 anos que eu não consigo comemorar o Dia dos Pais como filho. Mas eu lembro os últimos dias da vida do meu pai. Como foram de palavras precisas. Como ele falava do presente, do passado, do futuro com uma propriedade diferente. Com uma autoridade diferente. Com uma unção diferente. Quantos entendem o que eu estou dizendo assim? A ideia. Sabe o que Jesus fez nos últimos dias da sua vida? Jesus chama os discípulos. E ele disse uma coisa, ele falou: olha, agora eu estou indo, eu estou partindo. E os discípulos: não é possível. Eles só acreditavam, porque não fazia sentido. Um homem que ressuscitou 3 pessoas, que curou surdos e mudos, que curou cegos, que curou paralíticos. Um homem tão amável, agora estava se entregando, porque Jesus não foi morto, ele se entregou. E agora Jesus está reunindo com os discípulos e ele diz: olha, eu estou indo, mas vocês receberão o Espírito Santo. Vai ser melhor para vocês, porque ele vai estar dentro de vocês. E agora Jesus está dizendo: mas, preste atenção, fique aqui até que ele venha, ele vai descer do alto com poder. Jesus está explicando para eles tudo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. Isso é muito importante. Ele está explicando que são coisas diferentes. E agora Jesus deixa o terceiro, quarto e quinto propósitos principais da vida cristã. Ele fala assim: ide por todo o mundo, preguem o evangelho a todas as nações, a todo tipo de pessoa, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhe tenho ensinado. Amém? Aqui nós temos os 3 propósitos. Diga: pregar o evangelho, batizar e fazer discípulo. Amém? Deus tem propósitos. Nós estamos falando agora de propósitos coletivos. Agora Deus tem propósitos individuais na sua vida. Deus tem um chamado pessoal. Deus tem coisas que é para você, é específico, né? Jesus, ele tinha algumas coisas da vida dele que eram para uma pessoa ou para um pequeno grupo de pessoas. Ele olha para Pedro, Tiago e João e ele diz assim: ei, agora vocês serão pescadores de homens. Vocês não são mais pescador de peixe, agora vocês serão pescadores de homens. Ele não falou aquilo para Mateus de certa forma e diretamente. Ele estava falando para Pedro, Tiago e João, porque eles que eram pescadores. Amém, amém, amém? Qual é o seu chamado? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Tem propósitos santos. Deus te criou para boas obras. Deus te criou para amar as pessoas. Deus te criou para ter o caráter dele. Deus te criou assim. Ele te ajuda a ser assim. Nós somos salvos. Veja como que o Espírito Santo, gente, ele é focado no propósito. Romanos 8, no versículo 14. Romanos 8 diz assim: todos que são guiados
pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Está comigo aí? Romanos 8, versículo 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, mas receberam o Espírito. Ele estava falando do Espírito Santo. Receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos. Que somos filhos? Que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Sabe o que eu quero dizer? O Espírito Santo é focado no propósito. O Espírito Santo, gente, ele não perde os olhos do propósito. Quando uma pessoa sai do propósito de Deus, quando uma pessoa deixa de fazer os propósitos de Deus para a sua vida, como cristão ou pessoalmente, o Espírito Santo se esfria dentro dela. Porque o Espírito Santo, gente, ele tem esse foco no propósito. Por isso que quando o Espírito veio sobre a igreja em Atos 1, o Espírito Santo veio e a igreja foi. O Espírito vem, a igreja vai. O Espírito Santo vem para impulsionar a gente a cumprir os propósitos de Deus. O Espírito Santo é o maior impulsionador dos propósitos de Deus que existe. Que existe. Amém? Entendeu ou não? Sim ou não? Isso certamente vai te dar uma razão para prosseguir e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Você é filho de um pai. E esse pai não te deixa sem sentido. Ele coloca um propósito para guiar você. Amém? Primeiro, somos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Segundo, você é criado com um propósito divino. Terceiro, João, capítulo 1, o Evangelho, versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Gente, preste atenção nisso aqui. Só quem recebe, só quem crê. Ele está falando, olha, Jesus, ele desce do céu, se torna carne, habita entre nós. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, é esse versículo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural. Era o que Jesus estava explicando para o Nick. Nick, não é de descendência natural. Eu estou falando de uma descendência espiritual. Aí, ele está dizendo, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram do próprio Deus. Meu irmão, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem direito de ser filho. Se você não crê em Jesus, não recebeu ainda, você pode tomar posse desse direito nessa manhã. Você pode dizer, Jesus, eu quero crer, eu quero perceber, eu quero fazer parte, eu não quero ser alguém que não é filho de verdade do Senhor. Aos que creram, aos que o receberam, é que deu o direito de serem filhos de Deus. Portanto, não é uma conquista. Eu nunca conquistei ser filho do Clemente. Eu nasci filho dele. Você já nasce filho de um pai. Infelizmente, no Brasil, na década de 90, mais de 20% das pessoas não tinham o nome do pai na sua identidade. Hoje esse número é bem menor, não chega a 10, acho que 10 ou 12%. Mas já foi mais de 20%. Um em cada 4 brasileiros, 5 brasileiros, não tinha o nome do pai na identidade. Agora, não ter o nome do pai na identidade, não tem nada a ver de não ter um pai. Tem um pai, ele só não assumiu. Faz sentido ou não? Eu sei que isso é até difícil para algumas pessoas, pode ser até difícil para alguns aqui, mas é uma verdade. Tem um pai. Tem um pai. Sabe o que acontece? Quando nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus. E a herança dos céus para mim, para você, a herança do Pai, não é para quem a gente acha que é só o Pai verdadeiro. Aquele milionário aqui de Belo Horizonte, um médico, chamado Luciano
doutor Luciano. Alguém já ouviu essa história? Passou até no Fantástico. Alguém ouviu? Era um bilionário aqui de Belo Horizonte. E ele era meio safadão, né? No sentido literal da palavra. E ele foi fazendo filhos com mulheres distintas. Ele tem até filho que é um mês mais velho que o outro. Isso só é possível com um homem, né? Ele era um médico, investidor, fazendeiro, um monte de coisa. Isso é a história de Belo Horizonte, tá? Ele era dono do edifício Acaiaca, metade do centro da cidade já foi desse homem. Ele era muito rico. Mas é interessante que, depois que ele morreu, quando ele morreu, a sua herança era 6 bilhões de reais. Isso foi dividido para 30 filhos. Só ficou 200 milhões para cada filho. Quando os filhos que achavam que ele era o provável pai, ou o possível pai, viram o tamanho da herança que ficou para os filhos, que comprovadamente eram filhos, meus irmãos, o que apareceu de gente querendo ser filho do homem? Mas o melhor ou o pior vem agora. Das 15 ou mais pessoas que tentaram provar que eram filhos dele, quase 8 provaram que era. Homens de 40, 45, 50 anos, provando que também fazia parte daquela herança. Por quê? A justiça redistribuiu os bens. E eu conheço 2 dos filhos desse homem. Conheço assim, não tão amigo, mas eu conheço 2. Inclusive um deles é cristão. Mas um dos filhos desse homem, ele diversas vezes, de 20 anos para cá, bloqueava os seus bens todos, porque ele tinha que redistribuir os bens. O juiz falava, olha, você pegou 200 milhões, mas você tinha direito a só 190. Só. Então dá 10 milhões aqui, dá 10 aqui, porque nós temos que formar a fortuna do novo filho. Mas o que eu quero dizer com isso, para você entender, sabe como eles provavam que era filho? Eles foram criados por outros pais. Tinha alguns deles que o nome da identidade era até de outro homem. Mas sabe por que eles criavam... tem até uma série, um seriado sobre essa história desse homem, que chama Hilda Furacão. Mas não assiste não. Mas... nem devia ter falado isso, Senhor, me perdoa. Eu posso estimular aqui algumas coisas ruins. Esquece essa parte. Volta. Fecha esse caixão aí. Mas agora, sério. Sabe por que esses homens voltaram e provaram que eram filhos desse cara? Sabe por quê? Porque o DNA deles provou que eles eram nascidos desse homem. Que eles eram filhos legítimos, biológicos desse homem. Quantos estão entendendo? Sabe o que eu quero dizer? Se você nasceu de Deus, o diabo pode tentar falar que você não tem direito, o diabo pode tentar desafiar você a fazer coisas que não agradam a Deus, o diabo pode tentar tocar na sua filiação, ele tentou até na de Jesus, mas ele não vai conseguir, porque se você é filho de Deus, está selado com o Espírito Santo, você nasceu de Deus e você tem os direitos de um filho de Deus. E aqui eu trago, já está, você é um filho único e especial. Eles já deram spoiler, mas é isso. Ele tentou contra Jesus, gente. Ele falou assim, Jesus está lá no deserto, 40 dias de jejum, 40 dias só ele e o pai, filho e pai. Agora Jesus está lá no deserto, e o que acontece com Jesus? Algo tão assim, né, incrível, porque o diabo chega para Jesus e fala assim, se você é filho de Deus, faz essa pedra virar pão. Porque é o seguinte, gente, o jejum de Jesus não tinha a ver com uma conquista necessariamente, com uma promessa. O jejum de Jesus era sobre o relacionamento dele com o Pai ser preciso. Quando você jejua, você está investindo no seu relacionamento com Deus, Pai. Aí o diabo tenta, Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem. Jesus responde com a palavra do Pai. Aí depois ele tenta Jesus de novo, e agora ele fala assim, se você é filho de Deus, lança daqui e peça os anjinhos para te pegar. Veja,
o diabo tenta contra a nossa identidade, mas Deus é o nosso Pai, Ele protege a nossa vida, Ele guarda a sua filiação divina. Por quê? Porque para Deus você é um filho único, no sentido de você ser só você, no sentido de Ele amar a todos, mas é igual um pai, né? Eu ainda não tenho mais filhos, vou ter mais um, se Deus quiser, mas é mais um, quase que hoje eu recebi uma profecia de mais 2, né? Mas é mais um. Mas sabe uma coisa? É assim, um pai tem 5 filhos, ele ama todos, mas cada um ele tem algo único, ele tem algo assim especialmente único. É assim, Jesus, ele tem você como um filho único e especial. É o filho pródigo. O filho pródigo, ele pega toda a herança. Ele recebeu uma herança porque ele era filho. Isso está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Mas o filho pródigo, ele pega toda a sua herança. Ele tinha 2 filhos, a Bíblia diz naquela parábola, o pai tinha 2 filhos, o pai ali é Deus, o filho pródigo é cada um de nós. O pai tinha 2 filhos, ele pega aquele filho pródigo, ele pega aquele filho e dá toda a herança para ele. Ele falou, pai, me dá herança, me dá herança. Aí o menino pegou a herança, porque era direito dele. Você tem direito, Deus não vai negar os seus direitos, porque você é filho. Quando a gente é filho, a gente tem direito e ponto. Não tem a ver com um querer, o outro não querer, o diabo tentar contra isso, não tem. Ele pega a herança e vai. Só que a Bíblia diz que ele gastou irresponsavelmente. E ele foi parar numa fazenda de criação de porcos, que para o judeu isso é um negócio horrível. E ele começou a querer comer a comida dos porcos. E ele não tinha direito mais. E agora a ficha cai, a Bíblia diz que ele cai em si. Ele volta para a casa do pai. E ele chega na casa do pai, diga, casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, o pai sai correndo, o abraça, porque o pai nunca deixa de vê-lo como filho. Deus te vê como filho. Se você crê em Jesus, acabou, meu irmão. Deus te vê como um filho, mesmo se você não está tão bem com ele, você é filho. E ele volta para casa achando que o pai ia fugir dele, mas o pai não foge. O pai sai correndo, dá um abraço nele, o pai coloca anel em seus dedos, veste ele com aquela roupa da Prada, coloca ele. Estão entendendo ou não? Era roupa especial, era anel especial. Gente, é Deus, é o dono do ouro e da prata. Se Deus é o dono do ouro, da prata, a Prada não tem nada a ver. É muito baixinha para Deus, entende? É só para você entender. Deus coloca uma roupa nele, uma sandália em seus pés. Ele vai, o pai, mata o novilho gordo e fala assim, vamos celebrar. Porque eu matei o novilho gordo. Meu Deus. Não mate os gordos. Está amarrado, né, pastor Lucas? Está amarrado. Os gordos que se cuidem. Uma hora o pai te pede. Não, estou brincando. Mas ele diz, eu matei, ele fala, mata o novilho gordo. Aquele novilho era um novilho especial, que era tratado para uma festa. E ele faz uma festa, sabe o que acontece? Deus tem prazer de fazer festa com seus filhos. Agora a festa, ela não acontece lá fora. Ela acontece na casa. Porque você é um filho único e especial. Deus te coloca dentro de uma família. Os filhos do Deus Pai têm que estar na casa do Pai. E outra coisa, estar na casa do pai não garante que você está vivendo como filho do pai, porque ele tinha um outro filho, mas o outro filho estava na casa do pai, mas não vivia como alguém que tem direito, porque isso tem a ver com a sua forma de crer, de absorver, de receber. Você é filho, você tem direito, Deus tem todas as coisas para a sua vida. Deus tem alegria, Deus tem graça, Deus tem esperança, Deus tem prosperidade, porque Ele é Pai. Não tem pai, um pai humano, ele pode até não conseguir dar tudo que ele gostaria para o filho, mas se ele tivesse, ele daria. Mesmo que ele faça um processo para o filho não ficar mimado, né? Finge que é difícil, fala assim, não vou dar tão fácil não, mas ele já está lá com tudo pronto para dar para o filho, é ou não é? Sim ou não? Ele está com tudo pronto. Eu tenho um amigo que quando ele tinha uns 22 anos, o pai dele comprou um apartamento cobertura lá no Buritis para ele. Apartamento de mais de 1 milhão. Comprou para ele. E virou para ele e falou, filho, é seu. Passou 4 meses, a construtora entregou o apartamento. Aí o pai dele falou assim, aluguei o apartamento. Aí ele, ô pai, mas não é meu? Aí ele falou assim, filho, é seu. Só que eu vou te dar mesmo quando você casar. Quando você casar eu vou te dar. Depois ele casou.
recebeu o presente. Quantos estão entendendo? Deus é assim com a gente, está tudo pronto, está tudo preparado. Às vezes Deus vai te colocar num processo, porque Ele quer, mais do que te dar as coisas, Ele quer te tornar um filho com a identidade dEle, a cara dEle. Amém? Então, talvez você, pode ser, quem sabe nessa vida, você nunca recebeu o carinho do seu pai. Deus é um pai que tem todo o afeto que você precisa. Aquele filho pródigo chega em casa, o pai o beija, o abraça. Talvez você não recebeu a afirmação do seu pai terreno. Ele nunca virou para você e afirmou quem você é. Ou às vezes pior ainda, te chamou de burro, te chamou de idiota, de feio, de chato. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Ele vai te chamar de inteligente, até de bonito Ele vai te chamar, meu irmão. Porque é fácil falar isso para as meninas, para os homens é mais difícil. Mas seu pai até isso vai falar com você, porque Deus, Ele olha para você assim com um olhar de pai. Ele fala, meu filho, eu tenho me agradado, meu filho, eu quero me agradar ainda mais, mas você já é filho, já faz parte. Eu afirmo que você é inteligente, eu afirmo que você é capaz, eu afirmo que você pode todas as coisas comigo, eu afirmo que você é amável, eu afirmo que você é generoso, eu afirmo muitas coisas sobre a sua identidade, que é cada dia mais parecida comigo. Amém? Se o seu pai não foi um pai presente, você pode ter certeza que com Deus Pai, você pode experimentar da sua presença. Se você chegar na presença, Ele sempre está lá. Ele não vira as costas para você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está, até no vale da sombra da morte, a presença do Pai está com você. Você está lá no dia mais difícil da sua vida, os momentos mais difíceis da sua vida. Sabe o que acontece? Deus não virou as costas, Ele está lá. Ainda que você esteja andando no vale da sombra da morte, eu sou um pai que não te abandono. Amém? Efésios 2, versículo 19. Diz assim, vocês já não são mais estrangeiros ou forasteiros, mas agora, Efésios 2, 19. Vocês não são mais estrangeiros ou forasteiros, mas vocês agora são concidadãos dos santos e membros, diga membros, da família de Deus. Então, meu irmão, Deus te coloca numa família. Olha aqui uma parte da sua família da fé, está aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Olha para cá, você olha para cá, você que está aqui dá uma pescoçada assim, aleluia. Amém ou não? Romanos 8, versículo 16, diz assim, Romanos 8, 16 diz assim, o próprio Espírito testemunha conosco que somos filhos de Deus. 17 é incrível, fala assim, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Então presta atenção nesse texto, deixa só esse texto. Qual é a evidência que você é um herdeiro? Qual é a evidência que você é um herdeiro? Ser filho. Agora vem o ponto, que eu vou virar para a última parte. Qual a evidência que nos faz filho? Se a evidência de ser herdeiro é ser filho, tem uma evidência para ser filho, que está no versículo 16. Ele diz assim, se o próprio Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, somos filhos de Deus. Você tem um pai, você é único, você é especial, você é amado. Deus tem direitos para você, são direitos. Tem gente que está clamando demais pelos seus direitos, assim como se não fossem. Não, é direito de Deus, é direito de filho. Tem coisa na sua vida, meu irmão, que é direito. Você precisa tomar posse disso, você precisa crer. Sabe, tudo que acontece na sua vida, se você estiver conectado com o Pai, pode ter certeza que é um processo para largar as tendas do direito que você está nas mãos. É direito, amém? Porque filhos têm direito sobre a herança dos seus pais. E agora por último, você acredita
que ontem eu estava fazendo um casamento. E é um casal da igreja. E tinha uma parte dos convidados que era aqui da Light. Quando eu falei, e o último ponto de Jesus no casamento, aí a galera fez, ah. Aí o povo que não era da Light ficou olhando assim, falando, onde eu estou? São filhos muito treinados por Deus. E por último, eu quero terminar dizendo o seguinte: um filho imperfeito nas mãos do Deus perfeito. Meus irmãos, pode parecer que esse não era a melhor posição ser o último ponto, e eu pensei sobre isso, mas esse é o último ponto, porque eu acho que é melhor ser o último mesmo. Porque, assim, você é imperfeito. Você não é um filho que vai acertar todas as coisas. Assim como seus filhos. Assim como Davi, 2 anos, já erra um monte de coisa. Ontem ele falou uma coisa nada a ver. Aí a Dani falou uma coisa nada a ver. Ele falou assim, eu tenho medo. Eu nunca vi ele falar isso. Eu vou descobrir quem ensinou isso para ele. Porque eu e a Dani, a gente nunca fala isso, eu tenho medo. Essa palavra não existe lá em casa. Não é? Não tem, a gente não fala isso. Eu tenho medo, a gente não fala. Não tem medo nem do capeta, vou ter medo de quê? Aí ele falou assim ontem, eu tenho medo. Aí a Dani virou para ele e falou assim, filho, quem te ensinou a falar isso? Aí ele olhou com uma cara sarcástica assim e falou assim, papai. Me ofendeu. Vou ter que ouvir a palavra da pastora Dani de novo. E além disso, mentiu. 2 anos de idade. Faz sentido? Mas sabe por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós somos imperfeitos desde novo, gente. A gente aprende a falar e fala errado, entende? A gente aprende a pensar e pensa errado. A gente aprende que tem um pai e age errado com o pai. Sabe, essa demonstração gratuita do Davi, essa amostra grátis, sabe, é a nossa realidade com Deus. Você é imperfeito, eu sou imperfeito, mas a boa notícia é que nós temos um Pai perfeito. E que a nossa imagem, e a imagem e semelhança dele vai se tornando mais realidade. A verdade é que nós somos filhos, mas para ter esse DNA completo do Deus Pai, nós precisamos de Jesus Cristo. Nossa verdadeira filiação vem por Jesus. Quem que fez a gente ser filho de Deus? Gente, só existe na Bíblia falando que nós somos filhos de Deus, nesse sentido no Novo Testamento, não tem no Velho. No Velho, quando fala em algumas vezes que o povo era filho de Deus, era no sentido macro, igual todo mundo fala na rua, eu também sou filho de Deus, mereço uma Coca-Cola gelada. Sabe, é tipo esse negócio, mas filho de Deus mesmo, assim como ele, como um pai, é só no Novo Testamento. Não tem no Velho. Por quê? Porque vem por meio de Cristo Jesus. Só o único filho derramado numa cruz podia nos fazer filhos. Por isso que Jesus, a Bíblia diz em João 3, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas veja, lá na igreja primitiva, nas cartas do apóstolo Paulo, nas cartas de Pedro, agora a coisa muda, agora se fala que nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Então, nesse sentido, Jesus é nosso irmão mais velho. Nesse sentido, ele continua como filho único, mas ele também é o primeiro. Ele é o único, ele é o primeiro. Por isso que diz, no dia da ressurreição, a dos filhos, que é Jesus Cristo, será ressuscitado primeiro. Sabe, ele está falando, não é da ressurreição de Jesus, que ela já aconteceu, mas ele está falando exatamente da nossa, do tipo assim, não tem como a gente vir ressuscitar se Jesus não tivesse ressuscitado. Ele está dizendo o seguinte, existe um filho que é primeiro, que é Jesus, sabe, Jesus conquistou para mim e para você o direito de sermos filhos. Ele conquistou, amém? Sem Jesus, nossa identidade é só humana, nós não temos nada de Deus. Sem Jesus, nós não recebemos nada de Deus Pai, não tem filiação, não tem conexão, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai, o texto diz, ninguém pode ir ao Pai, a não ser por meio do Filho Jesus. Aquele que era a palavra veio ao mundo, mas o mundo não o recebeu.
Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, a esses deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Ele, meu irmão, é quem te tornou filho. Ele, meu amigo, minha amiga aqui nessa manhã, é quem pode tornar você filho. Filho. É quem pode fazer Deus ser efetivamente e verdadeiramente o seu Pai. Isso está em Gálatas 4 também. Amém? A banda pode subir, mas diga comigo assim: eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Você foi mesmo? Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora diga assim: eu fui criado, fui salvo de propósito, com um propósito. Amém? Agora diz assim: eu sou um filho especial. Eu tenho herança, eu tenho direitos, e eu sou um filho imperfeito. Agora levante as mãos e olhe para o alto assim. Vamos ter uma homenagem, pelo menos uma memória do pastor Clemente. Levante as mãos, olhe para o alto e diga assim: eu sou um filho imperfeito de um pai perfeito. Não, gente, é assim, ó, de um pai perfeito. Amém? Fique de pé no seu lugar.